Olá, eu sou o professor engenheiro Johnny Merces e nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal para mais uma aula, dessa vez também de engenharia civil, e a disciplina que nós vamos ter a aula de hoje é estrutura de aço e madeira. É na primeira parte, né, onde a gente aborda especificamente a parte de madeira dessa disciplina, tá? E hoje nós vamos estudar a flexão simples e composta, a primeira aula relacionada a cisalhamento também, tá certo? Então, já passando para nossa aula de hoje, nós vamos já resolver esse exercício aqui, esse exemplo de cálculo, né? Onde diz o seguinte: nós temos uma viga, que é essa viga aqui, né? De 7,5 por 15 centímetros, que está descrita aqui nessa pequena representação, né? 7,5 por 15. Essa viga é de pinho do Paraná, de segunda categoria, certo? Trabalha sob uma carga distribuída acidental de longa duração em ambiente de classe 2 de umidade. Então são dados que a gente vai precisar no exercício aí, né? O que é para fazer? Determinar o valor da máxima carga Q a ser aplicada, considerando as limitações de tensões e deformações. Supõe-se que a viga contraventada de modo a evitar flambagem lateral, tá certo? Então nós vamos desconsiderar isso daí. Esse tipo de madeira, né, pinho do Paraná, ele tem por tabelamento como resistências, né, das fibras dessa madeira. Tá aqui, ó, tração paralela às fibras 93,1 MPa, compressão paralela às fibras, UFC, né, de 40,9 MPa, cisalhamento paralelo às fibras FV 8,8 MPa e o módulo de elasticidade de 15,225 MPa. Tá? Tem uma pequena consideração aqui: cálculo da viga máxima, cálculo da carga máxima de uma viga de madeira para diversos valores de L, né, que é o comprimento da viga. Supõe-se a viga escorada lateralmente nos apoios e contraventada de modo a impedir a flambagem lateral. Então nós estamos desconsiderando isso daí. Então, basicamente, o que é para fazer nesse exercício aqui? Nós vamos delimitar uma carga qualquer Q para um comprimento, né, L qualquer, e ver aí os limites que a gente tem com relação à carga e a relação que essa carga tem com esse comprimento, né, da viga de madeira, tá? Então, começando já, nós precisamos achar o CAMOD. O exercício disse que é uma classe de carregamento de longa duração. Então, CAMOD 1, 0,7. Classe de umidade 2, certo? Então, se é classe de umidade 2, a gente sabe que é uma madeira serrada, porque é uma peça, né, de madeira. É uma peça de madeira de segunda categoria, então CAMOD 3, 0,8. Ou seja, multiplicando 0,7 vezes 1 vezes 0,8, o CAMOD geral, total, né, 0,56, tá? Então já coloco aqui em cima, vou completando ali um quadrinho para poder me orientar depois nos valores que eu vou encontrando, tá certo? Bom, eu preciso utilizar essa tabelinha aqui da relação FK-FM para eu achar também os valores de gama W, tá certo? Bom, então, por que eu preciso? Justamente aqui agora eu vou precisar disso, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar as tensões existentes e o módulo de elasticidade para essas condições do problema, né? Então, lembrando que nós temos essas considerações de tabelamento, né, dessa madeira. Então, eu começo a achar aqui o FTD, que tem a ver com tração paralela às fibras, né? Então, isso corresponde que eu vou multiplicar o CAMOD vezes o FK dividido pelo gama W, tá? Como eu tenho aqui tração paralela às fibras, então eu volto na tabelinha aqui, ó. E a tração paralela às fibras, né, é 0,7 e 1,8, tá? Então, que é o FT, né? Então tá aqui, ó, 0,56 que é o CAMOD, 0,7 pelo tabelamento
e 1,8 também pelo tabelamento. Então é 93,1, ou seja, o FTD 36,2 MPa. Agora o FCD, que é compressão paralela às fibras, né? Pelo tabelamento, a compressão aqui eu tenho 0,7 e 1,4, tá? Então, 0,56 que é o CAMOD, 0,7, 40,9 que é a compressão aqui paralela às fibras, né? E aqui é 1,4, né? Ficou errado aqui, 1,4, tá? 1,4, agora sim, né? A multiplicação no final vai dar 11,4 MPa. O cisalhamento paralelo às fibras, por tabelamento lá, eu tenho 0,54 e 1,8 de γW. Então, 0,56 vezes 0,54 vezes 8,8, que é o valor, né, de FV, dividido por 1,8 do tabelamento. Portanto, eu tenho 1,48 MPa de cisalhamento paralelo às fibras. E por fim, eu acho o meu módulo de elasticidade, que eu posso fazer essa pequena equaçãozinha aqui, né? FCEF, que é o módulo de elasticidade já minorado, dividido por EC é igual ao CAMOD. Ou seja, se eu multiplicar o CAMOD vezes o EC, que é o módulo de elasticidade por tabelamento, eu tenho esse valor aqui de módulo de elasticidade, porém agora com essa minoração aí, tá? Bom, então, partindo agora para o limite, para as limitações de tensão de flexão na seção do meio do vão. Então, o que eu vou começar a fazer agora? Vou começar a calcular aqui essas tensões aí, né, nessa minha viga. Então, para começar, eu vou achar esse sigma aqui, né, que justamente seria a tensão de flexão, tá? Então, a equação que eu uso é essa daqui. Então, a tensão de flexão é igual a 6 vezes o momento, né, dividido por base vezes a altura ao quadrado. Lembrando que base está aqui 7,5 centímetros e altura 15 centímetros, né? Então eu tenho aqui o que eu entendo por momento fletor, né? No caso aqui o MD, vamos chamar ele de MD nessa equação, é chamado, né, de MD na equação. Então o momento fletor é carga vezes comprimento da viga ao quadrado dividido por 8, certo? Então eu represento isso aqui na minha equação. Então eu tenho aqui a carga, chamamos ela de QD, vezes o comprimento ao quadrado dividido por 8, certo? E o que sobrou da equação, que é o 6 e o base vezes a altura ao quadrado, tá certo? Muito bem. Por fim, eu entendo que dividindo 6 e o 8, né, simplificando essa fração, eu tenho 3/4 de QDL ao quadrado dividido por 7,5 vezes 15 ao quadrado, substituindo os valores na equação. Isso dá, né, um valor de final de QL ao quadrado igual, né, a 2.565, tá certo? E eu também utilizo o valor de 1,14 kN por centímetro quadrado, nesse caso, que é o meu sigma, né? Dessa minha equação aqui, tá? É menor ou igual do que 1,14 kN por centímetro quadrado, que é justamente, né, o meu FCD que eu comparei com esse QL ao quadrado, tá certo? Muito bem, então seguindo, vamos ver agora as limitações de tensão de cisalhamento, tá? Nessa seção do apoio, né? Cisalhamento, maior cisalhamento, obviamente um carregamento distribuído é logo no apoio, né? Então nós vamos achar esse cisalhamento. Então nós vamos utilizar essas equações aqui, tá? Aqui já tem anotadinho, né, o que significa cada parte dessas equações aqui, tá aqui também. Então já vamos seguir, né? Eu tenho aqui as mesmas equações, ou seja, se eu voltar aqui, eu vou ver que para uma seção retangular
eu utilizo essa equação aqui. E é justamente isso que eu vou fazer aqui, né? Eu vou utilizar esta equação aqui, tá? Ou seja, o meu tal, que é a tensão de cisalhamento, né? Essa letrinha grega aqui, é 3/2 de VD dividido por base vezes altura. Ou seja, eu vou ter aqui o meu VD, ele corresponde ao QL, né, dividido por 2, que é justamente essa primeira equação aqui que a gente viu ali no slide anterior. Ou seja, eu vou ter aqui esse desenvolvimento da equação, lembrando, né, que esse L dividido por 2 seria o L está aqui, né, dividido por 2, com o 2 que eu tinha aqui, eu somo 3 dividido por 4, né, o 3/4, tá? No final eu tenho 0,15 kN por centímetro quadrado, e eu já estou colocando esses valores aqui, né? QdL ao quadrado e QdL menor ou igual a 22,5, tá? Que é o meu resultado final aqui dessa consideração, tá certo? Muito bem, então já achei aqui a minha tensão de flexão e também achei a minha tensão de cisalhamento. Agora falta achar o deslocamento, que é esse próximo slide aqui, ou seja, a flecha. Lembrando que flecha, vou pegar uma régua aqui para representar, né? O que é a flecha? Imagine que isso daqui é uma viga, né? Ela em repouso, ela estaria dessa forma. A diferença entre o ponto central aqui, ó, em repouso, e exagerando agora, o ponto quando ele sofre carga, né? Então a distância entre a origem e a deformação ocasionada pela carga é chamada de flecha ou deslocamento, né? Então a equação que eu vou utilizar é essa daqui. A letra grega que eu utilizo é o delta, né, minúsculo, tá? De 5 dividido por 384, de QL a quarta dividido pelo módulo de elasticidade vezes o momento de inércia, tá? Lembrando que o momento de inércia é base vezes a altura ao cubo dividido por 12 numa seção retangular, né? Então o que eu tenho aqui? 5 dividido por 384, que já é da equação, de QL a quarta dividido por momento de inércia, que é esse daqui, né? 522,5, já colocando nas unidades de medidas correto, né? De 7,5, que é a base aqui, ó, da nossa viga, né? Da seção da viga, vezes 15 ao cubo, que é a altura, né? Dividido por 12. No final, eu tenho aqui o delta igual a 4,05 vezes 10 a menos 9 de QL a quarta. Tá certo? Muito bem, o que isso significa, né? Que o deslocamento aqui, ó, o que eu tenho lá nessa tabela aqui da NBR 7190? Eu tenho lá um vão entre apoios, tá certo? E o que eu tenho aqui? Uma construção corrente de cargas permanentes mais variáveis em combinação de longa duração, tá? Eu não tenho uma carga variável com combinação de média duração e nem de curta duração. Portanto, o quadro que eu vou correr aqui para achar o meu valor de deslocamentos limites é esse primeiro aqui. Então, eu encontro aqui, eu não tenho uma viga em balanço, eu tenho entre apoios, portanto, o meu deslocamento limite, né, a consideração que eu tenho que fazer é de L dividido por 20, que é essa daqui, certo? Eu também tenho uma consideração a fazer, que a classe de umidade é 2, portanto, o coeficiente de fluência que eu vou encontrar é a partir da carga de longa duração numa classe de umidade 2, portanto, 0,8, tá certo? Ou seja, para eu achar agora a flecha total, porque a flecha que eu encontrei lá atrás é a flecha instantânea, eu tenho o ΔT é igual ao delta vezes 1 mais o meu coeficiente de fluência, né? Que é o meu sigma, o meu delta que eu encontrei lá atrás, né? É de 4,05 vezes 10 a menos 9 QL a quarta,
vezes 1 mais 0,8, que é o meu coeficiente de fluência, né? Menor ou igual a L dividido por 200, que é justamente a minha flecha, né, que eu encontrei na tabela anteriormente, tá? Ou seja, QL ao cubo é menor ou igual que 125 kN por centímetro quadrado. Ou melhor, centímetros cúbicos, né? Tá certo? Bom, eu também poderia encontrar esse mesmo valor se eu tivesse levado em consideração, alternativamente, esse módulo de elasticidade minorado que eu encontrei lá no começo do exercício. Ou seja, 5 dividido por 384 e achando agora levando em consideração, né, esse módulo de elasticidade vezes o momento de inércia que está aqui. Ou seja, daria 7,24 vezes 10 a menos 9 de QL a quarta, que é a mesma coisa dos cálculos anteriores, menor ou igual que L dividido por 200, tá? Bom, mais à frente eu acho que vai ficar mais claro isso daqui, tá? O que eu tenho agora? Eu tenho que achar a minha majoração de carga, né? Que eu tenho aqui uma combinação de carga normal, não é excepcional ou de construção, é especial e nem excepcional. Então eu tenho uma combinação normal de carregamento de grande variabilidade, né? Não é pequena e não tem nada a ver com recalques diferenciais e esses outros, temperatura, essas outras colunas que nós temos ali. Eu tenho a ver com ações permanentes de cargas permanentes, né? De grande variabilidade, portanto, eu tenho o valor de 1,4 de majoração de coeficiente de segurança, né? Portanto, eu posso agora determinar os meus comprimentos dessa viga, né? Comprimento mínimo e comprimento máximo, esse intervalo de limite, né? De um carregamento onde a largura e a carga vão ser equivalentes, né? No cálculo que nós estamos fazendo, tá? Nós já vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Ou seja, o Q é igual a 2.565 dividido por 1,4, que eu acabei de achar na tabela ali atrás, vezes, né, o L ao quadrado. Ou seja, no final das contas, eu tenho que o L é igual a 373 centímetros. Ou seja, o meu L máximo, o meu comprimento máximo dessa viga, de um limite, né, máximo dessa viga, onde a carga e a distância vão trabalhar em conjunto, é 3,73 metros, tá? Da mesma forma, olha aqui o que diz, ó, para vãos maiores que 3,73, o estado limite de deformação excessiva é determinante. O valor crítico de L para o qual as condições de limitação de tensões de flexão e de cisalhamento produzem a mesma carga é dado por... Tá vendo? Então, agora a gente vai achar o valor mínimo disso daí, tá? Veja só, o Q é igual a 25, ou melhor, 2.565 dividido por 1,4 de L ao quadrado. No final eu tenho 1,14 metros, né, ou 114 centímetros, tá? Então, para vãos inferiores que isso, a carga máxima Q é determinada pela limitação da tensão cidariante. O que isso significa? Significa que eu posso agora, eu tenho esses dois valores, né, entre 1,14 e 3,73, esse tá ali em cima, né, aqui, ó, entre 1,14 e 3,73, eu tenho uma viga média, uma viga aceitável para o carregamento, a relação entre carregamento e comprimento da viga, tá? Mas se ela for menor que isso ou maior, então nós temos que agora determinar isso daí. Então veja, eu vou pegar aqui, por exemplo, uma carga de flexão aqui, ó, com relação à carga de flexão na equação que a gente achou lá atrás, né, de 1 metro, tá? Tá certo? De 100 QD. O que isso significa? Que
a equação eu tenho a equação que eu encontrei lá atrás, né? 3/4 de 100 QD dividido por 7,5 vezes 15, né? Que seria a equação que eu encontrei lá atrás, a base vezes a altura da seção também. Eu tenho 0,66Q. Multiplicando por 1,4 como fator de segurança, né? Eu tenho 0,93. Porém, eu sei que eu posso dividir a minha carga, que eu vou considerar aqui 0,15 de flexão, dividido pelo valor que eu encontrei agora, ou seja, 0,161, ou seja, 16,1 kN por metro. Da mesma forma, eu encontro aqui o meu cisalhamento, né? Utilizando também a equação que eu encontrei lá atrás. Ou seja, não vou me deter muito aqui no que significa cada uma dessas coisas, porque a gente já comentou lá atrás. Então deu 4,44 Q, vezes o Q aqui eu posso colocar como o 1,4, né, que é o fator de segurança, eu tenho 6,22. 1,14, que é a carga que eu encontrei de cisalhamento, dividido por 6,2 que eu encontrei agora. Ou seja, eu tenho 18,3 kN por metro de carregamento. Uma carga, agora, a flecha, né, a deformação que eu tenho ali, também eu tenho essa equação aqui, e me utilizando dessa equação, eu tenho no final 38,4 kN por metro. Ou seja, se eu parar para observar aqui, em cada uma das reações que eu tenho internas dentro dessa minha viga de madeira, eu tenho um carregamento possível, né? Quando eu tenho, por exemplo, um carregamento de cisalhamento, que é esse primeiro aqui, né? Esse carregamento aqui é o de cisalhamento. Portanto, quando eu tenho cisalhamento, eu observo que eu tenho 16,1 kN possíveis. Quando eu observo aqui a minha flexão, que é de 18,3 kN por metro, eu já tenho uma carga um pouco maior, tá certo? Portanto, se eu utilizar essa carga aqui, ó, eu vou estar excedendo o valor do meu cisalhamento. Ou seja, eu não posso fazer isso, né? Então, se eu levar em consideração então a deformação, que ela suporta 38,4 kN por metro, eu vou exceder tanto a minha carga de flexão quanto o meu carregamento de cisalhamento. Portanto, o valor que eu devo adotar aqui, porque essas reações internas, né, elas ocorrem simultaneamente. Então, o que eu vou utilizar aqui seria o 16,1, que é a menor carga possível que ela suporta, tá certo? Então, ou seja, se eu inverter agora, a maior carga possível dessa minha viga seria 16,1 kN por metro, quando eu tenho uma viga de 1 metro, que eu coloquei aqui o L equivalente a 1 metro, tá? Ou seja, eu posso agora construir uma tabela, tá? Onde em 1 metro eu tenho 16,1 kN de tensão de cisalhamento, que é o possível para essa viga, 18 de flexão e 38 de deslocamento. Com uma viga intermediária de 2 metros, né, eu tenho 8 kN por metro de cisalhamento, 4,6 de flexão e 4,8 de deslocamento. Ou seja, qual delas que eu vou adotar? Essa daqui, né, 4,6, que é a menor das três. E quando eu tenho uma viga longa, né, de 4 metros, eu tenho 5,6 de cisalhamento, 1,6 de flexão e apenas 1,1 para uma viga longa de deslocamento, ou seja, eu adoto o valor de 1,1. Ou seja, perceba que a única metragem aqui que está dentro do nosso cálculo é essa de 2 metros, né? Lembra lá que eu tenho aqui um intervalo de 1,14 e 3,73? Muito bem, então é exatamente isso que a gente está falando. Esses são os valores de carga máxima se eu tenho uma viga curta,
menor do que 1,14 metros. É lógico que eu vou ter que fazer cálculo para cada diferença de metragem ali, né? Por exemplo, 1,10 metros eu vou ter que fazer conforme as equações que eu achei lá atrás. Porém, se eu arredondar esses valores aqui, 1 metro, 2 metros e 4 metros, eu tenho esses valores de carregamento, tá certo? Bom, mas agora, um segundo desafio que a gente vai fazer hoje veja só, esse problema que a gente acabou de resolver, só que agora com um vão de 1 metro, ele tem um entalhe de 3 centímetros. Isso daqui, ó, esse entalhe aqui, ó, a viga ela tá aqui em cima, mas eu tenho esse entalhe aqui, ó, tá vendo? Esse entalhe aqui que foi feito na madeira para que ela se encaixasse aqui no apoio, tá? Eu tenho aqui um H', né? E eu tenho um H agora, tá certo? Veja que esse entalhe vale 3 centímetros. Lembra quanto que valia a nossa viga lá atrás? Era 15 centímetros de altura, né? Ou seja, aqui, menos 3, eu vou ter 12 do H', tá certo? Muito bem. Então, o que eu vou ter agora? Solucionando esse problema. Então, o esforço cortante ele é dado por essa equação aqui, como a gente viu lá atrás, né? L dividido por 2. O que eu tenho aqui? O L vale 100, porque é uma viga de 1 metro, né? Dividido por 2 vai dar 50 Q, tá? O Q é em quilonewtons por centímetro, nesse caso aqui. 50 vezes esse Q, né? Bom, a tensão de cisalhamento é dada por essa equação aqui, que a gente viu aqui no slide anterior, né? Tá aqui a minha tensão de cisalhamento na figura, tá? Ou seja, eu vou calcular agora essa tensão de cisalhamento aqui embaixo, né? Determinando que 3 meios de 50Q, que é a meu cisalhamento, aqui é a minha cortante, no caso, né? Dividido por 7,5, que é o H, ou melhor, o B, né, a base da seção dessa viga, vezes o H'. O H' é 12. Lembra que a nossa altura da viga era de 15, menos 3, que é o do entalhe, 12, né? Vezes o H dividido por o H', ou seja, 15 dividido por 12. No caso aqui deu 1,04 Q. Tá certo? Ou seja, o meu cisalhamento D, o meu tal D, ele equivale a 1,4 vezes o tal, o meu cisalhamento que eu encontrei agora, né? Ou seja, 1,4 vezes 0,04 Q vai dar 1,46 Q. E esse é o meu cisalhamento já com majoração, né? Ou seja, se eu igualar agora os valores né, levar em consideração a minha tensão de cisalhamento aqui de 0,148 que eu vi lá atrás no exercício, né? Era 1,48, acho que era, deixa eu ver aqui atrás. Isso mesmo aqui, ó, cisalhamento, né? 1,48 MPa. Por isso que é bom a gente ir marcando do ladinho ali, né? Então, opa, para frente, tá aqui. Então tá aqui, ó, já colocando em centímetros daí, né? 0,148 dividido por 1,46 que eu acabei de encontrar, que é aqui, ó, o meu cisalhamento ali de trás. Ou seja, a minha carga máxima vai ser de 0,10 ou 101 kN por centímetro, ou seja, no final 10,1 kN por metro de carga máxima com esse entalhe. Você lembra que com esse comprimento de 1 metro nós tínhamos achado 16,1 kN, né, de carga máxima com o cisalhamento? Lembra que também que a flexão e que o deslocamento a gente não utilizaria porque eles deram valores maiores? Isso mesmo. Então significa que se eu não tenho esse entalhe, eu consigo carregar essa viga com até 16,1 kN por metro, tá certo? Que a minha base foi o cisalhamento. Porém, se eu tiver esse entalhe de 3 centímetros, né, para encaixar essa minha viga no apoio, eu tenho que utilizar no máximo
10,1. Percebeu como ele diminuiu o valor do carregamento máximo? Muito bem. Então era isso, pessoal. Nós encerramos aqui a aula de hoje, tá certo? Eu sei que o conteúdo ele é tanto quanto assim, com muitas informações, mas é isso que a gente tem para a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula, e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, entre em contato de qualquer forma que você conseguir, até mesmo aqui na descrição, e nós nos vemos na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!